Há momentos em que o maior desafio da fé não é começar, mas continuar avançando. Começar muitas vezes é fácil. Começamos cheios de esperança, motivação e expectativa. Mas com o tempo, o caminho se alonga, o cansaço aparece e o passado começa a pesar. É nesses momentos que Deus nos chama a não parar, a não desistir e a continuar caminhando. Quando o passado pesa, quando as forças parecem menores e quando o progresso parece lento, a palavra de Deus nos lembra que a fé verdadeira é construída no movimento contínuo, não na estagnação. Olá, queridos irmãos e irmãs. Que a paz e a graça do Senhor alcancem o seu coração neste momento. Se esse tempo de reflexão fortalece a sua fé, que ele também seja um convite para renovar as forças e alinhar o coração com o propósito de Deus. A palavra de Deus nos ensina algo profundo em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não acho que eu já tenha alcançado o prêmio, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essas palavras revelam uma fé madura, consciente e em movimento. O apóstolo Paulo, mesmo com toda a sua experiência, conhecimento e testemunho, reconhece algo essencial. A caminhada espiritual é um processo. Ele não se coloca como alguém que já chegou, mas como alguém que continua avançando. Isso nos ensina humildade, perseverança e dependência de Deus. A fé não é um ponto de chegada imediato. Ela não acontece de uma vez só. A fé é uma jornada constante de crescimento, aprendizado e amadurecimento. Em cada etapa, Deus trabalha algo novo em nós. Em cada fase, somos chamados a continuar, mesmo quando não entendemos tudo. Quando Paulo fala em esquecer o que fica para trás, ele não está dizendo para apagar a história ou fingir que nada aconteceu. Ele está nos ensinando a não permitir que o passado determine o futuro. Muitos permanecem paralisados por erros antigos, fracassos, culpas ou feridas que ainda doem. Outros ficam presos até mesmo em conquistas passadas, vivendo de lembranças e deixando de avançar. Viver preso ao passado impede o avanço. O olhar precisa estar à frente, focado na direção, não nos tropeços que já ficaram para trás. Deus não nos chama para viver presos ao que passou, mas atentos ao que Ele ainda quer fazer. Avançar exige decisão. Não é algo automático, não acontece por acaso. Avançar é escolher seguir mesmo quando o caminho cansa, mesmo quando o progresso parece lento, mesmo quando o coração se sente fraco. Avançar é um ato de fé diário. É levantar-se e dar mais um passo, mesmo sem ter todas as respostas. Paulo diz que se lança em direção à meta. Essa expressão revela esforço, intencionalidade e compromisso. A vida cristã não é estagnação. Não é ficar parado esperando as coisas mudarem sozinhas. É movimento contínuo em direção ao propósito de Deus. Mesmo com limitações, mesmo com desafios, mesmo com medos, o chamado é seguir em frente. A meta mencionada por Paulo não é apenas um objetivo terreno. Não é sucesso, reconhecimento ou aprovação humana. É o prêmio do alto, o chamado de Deus em Cristo Jesus. Isso muda completamente a perspectiva da caminhada. Quando o foco está no chamado divino, as dificuldades ganham outro significado. As lutas deixam de ser obstáculos finais e passam a ser etapas do caminho. As dores deixam de ser sinais de derrota e passam a ser instrumentos de amadurecimento. O tempo de espera deixa de ser castigo e passa a ser preparação. Quando entendemos isso, a fé se torna mais firme. O coração encontra direção. A caminhada ganha sentido, mesmo quando é difícil. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse desafio. Continuar. Talvez você já começou, já acreditou, já caminhou bastante, mas agora se sente cansado. Talvez o passado ainda tente te puxar para trás,
lembrando erros, falhas ou momentos difíceis. Talvez a vontade de parar tenha passado pelo seu coração. Mas hoje, pela palavra, Deus te lembra que ainda há caminho, ainda há propósito, ainda há direção. Não importa apenas onde você está agora, importa a direção que você escolhe seguir a partir daqui. Deus não chama pessoas perfeitas, Ele chama pessoas dispostas a continuar, mesmo quando não está fácil, dispostas a avançar, mesmo quando não entendem tudo. A fé madura não é aquela que nunca se cansa, mas aquela que continua apesar do cansaço. Não é a fé que nunca cai, mas a fé que sempre se levanta e segue adiante. Se essa palavra está falando com você agora, permita que ela gere uma decisão no seu coração. Não uma decisão impulsiva, mas uma decisão firme. Continuar avançando. Essa reflexão nos convida a parar de olhar para trás com peso e começar a olhar para frente com esperança. Deus não terminou a obra. O processo continua e cada passo dado em fé é valioso aos olhos dele. Se essa palavra descreve a sua decisão hoje, escreva nos comentários: eu sigo avançando. Que essa declaração fortaleça a sua fé, renove a sua esperança e te impulsione a continuar caminhando em direção ao propósito de Deus. Que o Senhor te sustente nos dias difíceis, te renove quando as forças faltarem e te conduza, passo a passo, rumo ao chamado que Ele preparou para você.